Oi, gente! Hoje o nosso papo é sobre neutralidade no ambiente. Seja neutralidade em relação aos familiares, a um amigo, às pessoas próximas, aos ambientes sociais. Nós que estamos um pouco mais conscientes, enxergando algumas coisas a mais, a gente começa a ficar meio confuso, meio desorientado. Não sei se isso acontece com vocês também. Vendo tantos comportamentos dos nossos familiares, dos nossos amigos, e isso traz um pouco de angústia, de tristeza, quando você vê essas pessoas amadas fazendo escolhas aí destrutivas. E aqui eu não estou falando só em relação à pandemia, estou falando em relação a vícios, a comportamentos que você olha e vê que isso não vai ser legal, a escolhas, né, que você olha e fala, meu Deus, por que ela está fazendo isso? A relação com as doenças, né? São coisas que você, um pouco às vezes mais consciente, começa a olhar e começa a se sentir mal, fica nessa, né, angústia, nesse desespero, porque você está vendo aquilo ali. E aí, muitas vezes você não pode fazer nada, né? E sabe que aquilo ali vai ser algo doloroso futuramente para a pessoa. Só que o que eu venho trazer aqui para vocês é uma consciência de que cada pessoa, cada ser humano, ele precisa experienciar a vida e ele chegar à conclusão do relacionamento interno com ele. E por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode interferir, a gente tem que tomar cuidado para a gente não começar a se enfiar no meio disso, a querer interferir, a querer colocar os nossos valores ou olhares ali, interferindo nessa experiência que vai ser algo da própria pessoa. É ela que vai descobrindo esse relacionamento interno, esse relacionamento com ela mesma ali. A gente precisa entender que você interferindo, você pode atrapalhar uma experiência de vida dela, né? Você pode atrapalhar o crescimento e o processo de evolução. Quando você começa a interferir e se colocar em situações que não é do seu bedelho, né? Você fica enfiando onde você não deveria estar. Isso pode voltar para você como um bumerangue em forma de um campo de sobreposição, onde você vai começar a assumir as responsabilidades que é do outro. Então você começa a assumir coisas que não é sua e começa também a participar aí de um vampirismo energético, de um sanguessuga, porque você se meteu ali onde não era chamado, né? Você não tem que ficar pegando responsabilidades que não é sua. Eu sei que na prática não é simples, que a gente no nosso coração a gente quer ajudar as pessoas, né? Quer contribuir na vida delas. A gente sabe que há sim um controle mental muito grande, manipulação, que não há ainda formas de livre-arbítrio, né? Nós somos manipulados inconscientes. A gente quer, né, proporcionar esse bem ao outro quando a gente está vendo tudo isso acontecer, mas a gente precisa voltar para o nosso lugar, né? A gente precisa compreender que para a gente ajudar, primeira coisa, a pessoa tem que pedir ajuda. Não é sair mandando energia ou ajudando sem que o outro tenha lhe dado permissão, né? A harmonia e o equilíbrio tem que estar em ambas as partes envolvidas, precisa ter essa troca, essa clareza. Então isso é a primeira coisa. Não interfira no livre-arbítrio do outro, não queira ajudar de qualquer forma, porque você pode estar atrapalhando ao invés de ajudar. Você pode estar deixando de fazer a pessoa viver uma experiência que ela precisa para cortar isso daí, porque você quer colocar a sua vontade em cima e na frente sem ela te pedir isso ou autorizar isso. Agora,
Uma outra forma da gente resolver esses relacionamentos é o não apego. O não apego não quer dizer que eu não me importo ou que eu não estou tomando nenhuma atitude. Pelo contrário, eu consigo olhar aqui do meu lugar, ficar num testemunho compassivo e exercer o não julgamento. E nesse lugar, eu estou aprendendo a respeitar o processo do outro, o processo de evolução, de aprendizagem do outro. Eu começo a aprender a me tornar um cálice de Deus, onde a própria energia de cura começa a fluir através do meu coração para essa pessoa e nesse testemunho compassivo, nesse controle, né, nessa cura dos meus pensamentos e nessa postura de não julgamento. Isso é como se eu tivesse jogando bênçãos para a pessoa, tá? Então, assim, comecem a olhar mais para vocês. Ao invés de ficar preocupado com o outro, só com esse olhar para o outro, que isso pode ser uma distração para você não olhar para você e se curar, é muito importante que você volte para dentro de você e cure a si próprio. Esquece um pouco o outro nesse sentido que você se curando, você olhando para você, limpando teus traumas, limpando suas dores, né, o seu sofrimento, você por tabela, por ressonância, por frequência de vibração, você vai libertando as pessoas ao seu redor, a família, né, tudo isso vai acontecendo. À medida que você vai se dedicando diariamente na prática da sua cura e nessa limpeza e na sua ascensão, isso vai se externalizando para a sua biofamília, para a linha genética, para suas linhagens de sangue, tá? Então é muito importante que você olhe para você agora. Esquece um pouco o externo e volte para dentro de você, que você vai estar contribuindo sim para essas pessoas. E tem uma coisa, à medida que o teu eu, né, seus eus multidimensionais vão sendo curados, a cura vai além das pessoas que estão ao seu redor, da sua família e toda essa linhagem genética. Você começa a ajudar na cura planetária, na cura galáctica, na cura solar, na memória do planeta, na memória do universo. Então, assim, é algo muito grandioso. A cura, a limpeza emocional, todo esse trabalho precisa partir de você. Principalmente é que eu falo com os terapeutas, né? Nós estamos sempre preocupados com o outro, ajudando o outro, mas o que a gente está fazendo para nós mesmos? Você já parou para perguntar quem você é realmente? Você já parou e falou quem eu sou realmente? Qual o caminho da minha alma e do meu propósito? Nós precisamos aprender a ouvir a linguagem da alma, aprender a unificar essa polaridade e conectar com esse espírito interno, porque isso, gente, que vai curar todo o universo. Então, é muito importante que você olhe agora para o seu interior, como eu falei anteriormente, que volte para dentro de você, urgentemente. Só vivendo uma vida congruente com a sua alma é que você vai ajudar a curar todo o universo e todo esse planeta. Você vai servir de inspiração, de lição e exemplo para as outras pessoas. E quando você estiver na presença desses familiares, dos amigos, onde você sinta que eles não estão ali na mesma consciência, na mesma vibração, tenha uma comunicação mais compassiva, mais respeitosa, sem querer interferir, sem querer colocar a sua verdade ali como uma verdade absoluta. Mas outra coisa importante, não perca a sua autenticidade. Não volte para o antigo, que era você, só para agradar o ego deles. Ninguém se beneficia de mentiras.
Seja você. Por mais que as pessoas falem, e uma amiga minha vai se identificar com isso, que falem que você é louca, que você não sabe de nada, que você tá ficando doida, não caia nessa armadilha. Sempre mantenha a sua autenticidade, sempre mantenha o que você é. Você é o ser eterno. Siga em frente. Confie no que você sente e vai. E aqui eu deixo até o finalzinho, né? Ontem da Juliette, aí que foi a campeã do Big Brother, que ela falou uma coisa. Por mais que ninguém acreditasse em mim, eu acreditava em mim e eu seguia, né? E foi assim que ela conquistou muitas pessoas. A autenticidade, a verdade dela. Não mentir e não ser outra pessoa para agradar o outro. Então confie em você, seja autêntico, seja honesto com as pessoas, mas sem interferir no processo delas. Mantenha a sua soberania, coloque o que você precisa colocar e não invada o espaço do outro. Não queira ajudar porque você acha que você é melhor ou superior, porque no fundo tá isso por trás. Respeite o outro, respeite o processo. A não ser que ele te peça ajuda, que ele venha pedir algo para você. Do contrário, fique no seu lugar, no seu quadrado e para de interferir, tá bom? É essa a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Até o próximo vídeo.